Nos últimos dias, um alerta soou para todos os passageiros aéreos do Brasil. O Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir o futuro dos nossos direitos e o que está em jogo é a nossa capacidade de sermos compensados por um serviço que muitas vezes nos falha. Este é um chamado para que a nossa voz seja ouvida. O STF está analisando o tema 1417, que vai definir se a nossa relação com as companhias aéreas será regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que nos protege, ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, uma legislação mais antiga que a do consumidor e que favorece as companhias aéreas. Tudo isso começou com um caso específico de um passageiro que teve seu voo cancelado por causa de incêndios no Pantanal. A companhia aérea Azul foi condenada a pagar uma indenização de R$ 8.000, mas recorreu, alegando que o Código de Aeronáutica a isentaria de responsabilidade. As companhias aéreas estão fazendo um sensacionalismo barato. Elas dizem que o Brasil tem um número altíssimo de ações judiciais e que é isso que torna as passagens mais caras. Mas isso não é verdade. Conforme informações da própria ANAC, as indenizações representam apenas 1% do valor da passagem, enquanto a maior parte do custo vem de combustíveis, seguros, manutenção, folha de pagamento. Ou seja, uma passagem de R$ 3.000, 1% disso corresponde a R$ 30 proveniente dessas indenizações. Então, se essa passagem custasse R$ 2.970, ela seria mais barata? Eu acho que não. As companhias falam de aventuras judiciais, mas o que é uma aventura é você pagar caro em uma passagem e ser destratado, dormir em aeroporto, ficar horas sem comer, ser colocado em voos mais longos e cansativos ou ter que viajar com seus filhos em voos absurdos diferentes do que você comprou. É um idoso ser obrigado a se deslocar entre portões de aeroportos enormes como o de Guarulhos ou ter sua bagagem quebrada depois de ser forçado a despachá-la ou depois de ter pago R$ 200 para isso. Na Europa, por exemplo, a regulamentação prevê compensação administrativa de até 600 euros, que equivale a R$ 4.000, pagos sem precisar de advogado ou processo judicial, para voos atrasados por mais de 3 horas, cancelados ou após o passageiro ser impedido de embarcar. Isso é um exemplo de um serviço eficiente e um tratamento adequado ao passageiro. No Japão tem aeroporto que não há incidentes com malas há 30 anos. A questão não é você buscar seus direitos, mas a deficiência na prestação do serviço e a falta de mecanismos para resolver os problemas sem precisar da justiça. No Brasil, até existe uma determinação da ANAC para pagamento à vista, ainda no aeroporto, de cerca de R$ 2.000 para voos nacionais e R$ 4.000 para voos internacionais, que são nos casos de overbooking ou impedimento de embarque também. Mas será que elas pagam? Já te adianto, em regra, não. Se ao menos pagassem o que já é determinado pela própria ANAC, o passageiro se sentiria, no mínimo, mais acolhido, menos constrangido e, quem sabe, ficaria mais satisfeito e evitaria até um processo. Acredito que sim. As companhias aéreas querem culpar o cidadão, o passageiro, pela má prestação de serviço. Querem te fazer acreditar que você é um vilão por buscar os seus direitos. Mas eles se esquecem de analisar o que você realmente passou. O overbook que te impediu de cumprir um compromisso importante, o cancelamento que arruinou as tuas férias, o impedimento de embarque que fez os pais que viajaram com seus filhos serem obrigados a dormir no chão do aeroporto. Esses são os dramas que chegam até nós. Você não é um sanguessuga em busca de indenizações. É apenas um cidadão buscando os seus direitos. Afinal, você se planejou, pagou caro em uma passagem parcelada em diversas vezes e foi impedido de embarcar porque a companhia aérea vendeu passagens demais e o avião estava superlotado. Você vê o voo partindo sem você, sem ter feito nada de errado, sendo obrigado a viajar em outro voo, sabe-se lá quando. Nós não somos números, somos pessoas. E não venham falar de recuperação judicial como desculpa, como está acontecendo com a Azul. A Azul entrou em recuperação judicial não por causa de processos de passageiros, mas por causa de dívida em dólar, renegociação de arrendamentos, necessidade de créditos emergencial, pressão macroeconômica internacional. A Latam também entrou em recuperação judicial em 2020 e lucrou 977 milhões de dólares em 2024, ou seja, mais de 5 bilhões de reais. Não é o passageiro que causa isso, mas sim a gestão e as escolhas corporativas dessas empresas. A nossa fragilidade como consumidor é inegável,
até pelo próprio desgaste físico que enfrentamos em um voo. Afinal, não podemos ignorar os sintomas enfrentados por quem viaja de avião, como gases, dor de cabeça, dor de ouvido, ressecamento dos olhos, dos lábios, jet lag. Isso tudo por si só já torna o voo cansativo e estressante. Será que não é possível melhorar a nossa experiência? Até os biscoitos de polvilho e as balas de gelatina já não dão mais em voos. E até a água, algumas companhias estão deixando de fornecer. O passageiro só quer se sentir acolhido de alguma forma. Porém, em contrapartida, as companhias aéreas estão buscando um passe livre para diminuir sua responsabilidade, sob o pretexto de que as indenizações encarecem as passagens, o que já vimos que não é bem assim. Poucas empresas atuando no Brasil, apenas 3 dominam o mercado e ditam preço e comandam tudo. E em vez de melhorar o serviço e se defender do indefensável, usam a mídia para fazer pressão no poder judiciário e no poder legislativo, causando um sensacionalismo sem precedentes, botando culpa nos cidadãos por buscarem os seus direitos e culpando os advogados que os representam, sendo rotulados como verdadeiros abutres. Logo, a única profissão que é mencionada expressamente na Constituição Federal, que estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Essa tese de não se aplicar o Código do Consumidor em favor do passageiro aéreo já era usada há anos pelas companhias aéreas em suas defesas. Sempre rejeitada, mas agora de repente ganhou força. E por quê? Porque essas 3 empresas dominam o setor aéreo brasileiro e fazem lobby pesado em 3 frentes. Na mídia, em que CEOs dessas empresas se manifestam o tempo todo, reportagens culpando advogados e passageiros e falando de advocacia predatória. No judiciário, pressionando pelo tema 1417 do STF e, por estranha coincidência, no legislativo com o projeto de lei 1829 de 2019, que tenta a mesma coisa, não aplicar mais o Código do Consumidor nesses casos de forma definitiva. E o caso Joca? O cachorro de raça Golden Retriever que morreu em um voo da Gol em 2024. E a Ingrid Guimarães, que foi constrangida e obrigada a se retirar do seu assento pelo qual ela pagou. Ou Álvaro, que pagou a sua passagem, mas não embarcou no voo, pois a aeronave estava lotada demais, pois a companhia vendeu passagens além da sua capacidade. Ou ao seu Valença, que teve sua bagagem extraviada e ficou sem seus pertences para fazer um show para o qual foi contratado. Esses casos tiveram maiores repercussões na mídia, mas eles representam milhares de cidadãos que sofrem por isso todos os dias. E o que dizer do descaso da própria justiça em alguns casos? Indenizações que não compensam o seu sofrimento. Há mais de 10 anos, o valor médio de dano moral é de R$3.000 a R$5.000, com tendência de queda. Será que um juiz que nunca passou por um problema de voo condenaria a empresa em R$2.000 ou R$1.000? Ou até diria que foi mero dissabor da vida cotidiana, se tivesse seu voo de férias com seus filhos cancelado? Ou se a companhia aérea perdesse sua bagagem com todas as suas roupas e pertences? Tenho minhas dúvidas. A verdade é que a empatia é fundamental na aplicação do direito. Hoje não falo aqui como advogado, mas sim como cidadão, como passageiro que precisa do transporte aéreo. Não podemos deixar que nossos direitos como consumidores sejam retirados de nós após 35 anos. Compartilhe este vídeo, participe dos debates, pressione nossos legisladores e o judiciário. A nossa luta é pela justiça, pela proteção do consumidor. Juntos somos mais fortes. Juntos somos a voz que o STF precisa ouvir.